Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui nesse vídeo, viu, irmãs, compartilhar uma poderosa palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Eu quero aqui nesse vídeo, irmãs, compartilhar uma palavra. Eu creio que tem endereço certo, tem a pessoa certa. Para onde vai esse vídeo, viu, amada igreja? E eu quero aqui falando e explicando e dizer que você não está aqui à toa, mas essa palavra tem o endereço certo, que é a tábua do seu coração. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo aqui eu quero ler e ir falando, e no final eu vou estar fazendo aqui uma oração. Ao longo da vida de Davi ele estava sendo preparado para ser o futuro rei de Israel, irmãs. Tudo que Deus ele faz na nossa vida, primeiro ele nos prepara. E a preparação, ela é fundamental na nossa vida. E a preparação, ela vem de Deus. Se Deus tem algo para realizar, algo de grande na sua vida, Deus ele vai se encarregar de colocar ferramentas, vai se encarregar de colocar você ali no caminho, na direção do que ele quer e ele tem para a sua vida. Então, na vida de Davi, ele ao tempo inteiro, durante alguns anos, ele foi sendo preparado por Deus para assumir o reinado, que primeiramente foi de Saul, mas Saul se perdeu e certamente Deus vai falar para Samuel: achei um, e é esse segundo o meu coração. Então, irmãs, e dali para diante foi só preparação na vida de Davi. E durante longos anos, Davi fugiu de Saul. Saul que era dobre das suas emoções, Saul que não tinha um pulso firme, não tinha firmeza. Saul que foi se perdendo porque primeiramente ele perdeu a sua vida, a sua comunhão com Deus. Ele se perdeu ao se submeter à autoridade, ao governo, à direção de Deus. Então, Saul se perdeu e Davi agora, possivelmente, que seria já determinado por Deus para ser colocado no lugar de Saul. E Davi, mas ele precisou fugir por alguns motivos. Primeiro era Deus forjando a vida de Davi. Davi ele precisava e ele precisaria, dentro das suas emoções, dentro da sua personalidade, conhecer vários tipos de pessoas, conhecer as tramas, as personalidades, ter um pouco de astúcia, ter vivência, maturidade e um cargo de tamanha envergadura, um cargo de tamanha relevância, não podia e nem pode ser ocupado por uma pessoa despreparada, não. Deus prepara. Então, quem sabe você que está aí no deserto, está passando uma situação, às vezes até uma perseguição, às vezes até uma luta. Mas existem pessoas de tudo quanto é tipo de espécie, de qualidade. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo?
tudo quanto é tipo de espécie de qualidade. E a Bíblia vai falar que de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E nós cometemos um erro, e eu cometi esse erro no passado, de achar que todos que estavam ao meu redor eram pessoas puras, sinceras, honestas, que realmente, né? Porque nós vemos o outro como nós somos, nós projetamos aquilo que nós somos. É a projeção. Se você tem pureza, se você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, se você é uma pessoa que vive na retidão, na integridade, você vai achar que todos, mas na verdade não é assim. E eu custei aprender isso. E eu tive um professor, e esse professor, eu lembro muito dele. Ele dizia uma frase assim: não sejam românticos e nem meninos. Isso dá assunto para um outro vídeo que não cabe aqui nessa questão de Davi. Então, irmãs, ao longo da vida eu fui aprendendo que não é assim não. E Deus, irmãs, Ele prepara, e Ele está te preparando, como Ele preparou quem? Davi. Preparou Davi, fugindo de Saul, tendo ali artimanhas, astúcias da vida mesmo, como uma certa feita ele se fez de louco, de que não estava bem das suas faculdades mentais. Uma estratégia que Deus deu a ele, porque ele ia morrer lá com os filhos com os filisteus. Isso mesmo, com os filisteus. Rei lá dos filisteus, ele deixou a saliva cair assim pela barba, se fingiu, né, que estava fora das suas faculdades mentais. E o homem olhou para ele, ele não está bem não, deixa ele ir. São estratégias, situações que é na vivência, na lida, que você vai aprendendo, que Deus vai ensinando. E aqui Davi, irmãs, estava fugindo, ele entendeu uma coisa, que isso era um assunto para Deus resolver e não para ele resolver. Não fazer justiça com as próprias mãos. Não fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia vai dizer, e sucedeu que voltando Saul, 1 Samuel 24, e sucedeu que voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi, e de seus homens até os cumes das penhas das cabras, monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava numa caverna, e entrou nela Saul. A cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam do lado da caverna. Então os homens de Davi disseram, eis aqui o dia qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem a seus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao ungido do Senhor estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Mas vamos aqui. Ele estava lá na caverna fugindo de Saul, e Saul foi lá na caverna. Em outras traduções bíblicas vão dizer que
Ele foi lá esvaziar o ventre. E ali uns homens que estavam perto de Davi foram falar com Davi. Olha aí, ó, resolve a situação. Não, irmãs. Não. Fazer justiça com as próprias mãos não pode. Não pode. Não pode. Os homens falaram para Davi. Isso aqui já era um teste. E Deus lá do céu só olhando, e Deus lá do céu só olhando. Que teste, irmã Cá? Davi estava demonstrando ali que ele não era vulnerável às opiniões alheias. Mas um líder, uma pessoa de verdade, um líder, ele não se deixa levar pela opinião de outras pessoas e nem da maioria, irmãs. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Não é não, irmãs. Firmeza. Firmeza. Se Deus te deu algo, firmeza naquilo. Firmeza. Pessoas muitas das vezes que estão ao redor vão querer nos influenciar ou te influenciar para tomar uma decisão que muitas das vezes é fora da vontade de Deus. Outra coisa, viu, irmãs? Pessoas que são tremendamente usadas por Deus ou que serão tremendamente usadas por Deus, ele e ela não é suscetível às opiniões alheias. E outra coisa, é uma pessoa que tem firmeza nas suas palavras. Mas, gente que não é firme, irmãs. Tem gente que não é firme, irmã Raquel, tem gente que não é firme nas palavras, não é, irmãs, não é. Precisamos ser flexíveis com muitas coisas. Mas as coisas de Deus, o reino de Deus, irmãs, não pode, irmãs. Fica naquilo que Deus já ministrou no teu coração, minha irmã. Deixa quem quiser falar, falar. Não ceda à pressão da maioria. Mas Arão foi fraco. Moisés subiu lá. Olha um exemplo aqui. Moisés subiu lá. Foi lá pro monte lá. Falar com Deus. Deus entregar as tábuas. Olha, Arão foi fraco. Ai, irmãos. É uma fraqueza que eu sei lá, sabe? Arão foi fraco, o pessoal lá, Arão, ó, Moisés subiu lá, onde é que tá isso? Êxodo 32, Moisés subiu lá, não sabemos o que aconteceu, faz um bezerro aí para nós. Arão deveria ser o primeiro, não, gente. Não me bota nisso aí, não. Arão subiu, ele vai descer, porque Deus não é Deus de confusão. Ele tinha que ter falado assim, tinha. Mas por que Deus deixa isso daí na Bíblia? Para aprendermos, irmãs. Arão devia falar, olha só, eu não vou me meter nisso aí, não. Primeiro que Deus não falou isso. Moisés não falou isso. Moisés falou que ia e ele tá lá e ele vai descer. Uma hora ele vai descer. Então, nós precisamos estar aqui esperando. Tinha que ter falado isso sim. Uma pessoa firme, não. Falou, tá falado. Mas é uma frouxidão que eu não sei de onde que vem isso. Olha, irmãs, ele cedeu. O povo lá faz um deuses para nós. Ele pegou um buril, pegou o ouro, a prata, o que Deus deu para eles quando eles saíram do êxodo lá do Egito, irmãs. Arão fez um Deus.
porque cedeu, foi frouxo. É bom, às vezes, na vida você ser flexível. E precisamos ser. Claro. Mas, irmãs, coisas sérias concernentes a Deus, ao reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas espirituais, não, irmãs. Não, irmãs. Deus falou com Davi. E vocês sabem que lá deu problema. Arão devia ter repreendido, eu não vou entrar nisso daí não, viu? Vamos parar com isso. Vamos sentar aqui e esperar Moisés descer. E acabou o assunto. E acabou, não tem assunto mais. Conversa. Não se posicionou, não foi firme. Aqui, irmãs, Davi foi firme. Davi não cedeu à pressão. Aí, mata ele. Ó, irmãs, ó. Aí ele botou nas tuas mãos, Deus, ainda bota o nome de Deus. E olha, irmãs, ainda bota o nome de Deus. O Senhor te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Mas quem não tem o ouvido alinhado com o Espírito Santo cai em conversas. Oh, Jesus. Que às vezes Deus não está falando é nada, irmãs. Ainda bota o nome de Deus. Tanta conversa. Não, porque Deus está falando, olha, Deus entregou teu inimigo. E se você não tiver uma firmeza, tá plumada ali, alinhada, você erra. Mas você que está aqui ouvindo essa palavra, você não vai errar. Você não vai errar. Você não vai fazer justiça com as suas próprias, não vai. Oh, Deus vai resolver essa situação. Não vai fazer justiça, não. Não entra em negócio que não é para você entrar, minha irmã. Ah, mas a pessoa me persegue, a pessoa... Deixa isso aí que Deus vai resolver. Mas aprofunda essa palavra, ó. Os homens, Davi, irmãs, estava demonstrando para Deus, e Deus lá do céu só olhando, ó, como é que ele é firme, ele não cedeu, ó. Olha a personalidade dele. Deus olha isso, irmãs. Deus olha isso. Irmãs, Deus não levanta quem é Maria vai com as outras. Me perdoe aqui a palavra. Deus não levanta, irmãs. Maria vai com as outras. Não. A pessoa quer ficar bem com todo mundo. Não. Deus não levanta. Deus não dá coisa grande para esse perfil de pessoa. Não. Porque tem gente que é assim. Não, mas quem tem medo desagrada. Não, desagrada. Você tiver que desagradar, desagrada, mas agrada a Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, irmãs, falaram lá em nome de Deus. Olha aí, Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Davi falou, não. Você não vai ceder à pressão, viu, minha irmã? Você não vai ceder à pressão. Olha aqui, com essas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Foi Deus que levantou, então? Isso aí não é algo que eu vou resolver, é Deus que vai resolver. Ô, irmãs, como é lindo isso, irmãs. Isso aí é algo que Deus que vai resolver. Foi Deus que levantou, então é Deus que vai... Eu não vou fazer justiça, não. Tem gente que fala assim, ai, Marca, mas qual o futuro da igreja na terra dos viventes? Para onde que a igreja está? Deus que vai resolver, irmãs. É Deus que resolve. Deus resolve tudo. Quem somos nós para querer resolver alguma coisa, irmãs? Tem uma propaganda, né? Estamos em período eleitoral, aí tem uma propaganda aqui, né, no Rio de Janeiro, lá no centro lá do Rio, lá, né, aqui no município, aqui onde eu moro, não, que é uma cidadezinha, uma cidade. Mas eu tava ouvindo no rádio, né, um candidato lá pro centro, lá, né, lá do Rio, lá, o candidato tava falando, olha, porque eu vou consertar o Rio de Janeiro. Falei, ô Jesus, tem misericórdia desse homem. Eu vou corrigir, eu vou consertar o Rio de Janeiro. Mas vamos aqui para a palavra, irmãs.
Aí ele fala aqui, ó, Davi conteve os seus homens, olha como é firme. Além dele não ter cedido à pressão, ele ainda repreendeu, não, vamos parar com isso. Não, e ninguém aqui vai levantar as mãos contra ele, não. Olha, irmãs, aqui, ó. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor, ó, o homem que queria matar ele. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Ó, eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, ainda chama ele de pai, versículo 11. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão mal nenhum, nem prevaricação nenhuma. Olha, irmãs. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Ele foi conversar, mostrar a verdade de fato. Ó, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue o Senhor de ti, porque a minha mão não será contra ti. Viu? Olha a postura aqui, não. Isso aí quem vai resolver é Deus. E tá entendendo? Tem coisas, irmãs, que é Deus que vai resolver. Não tem ser humano mortal que vai resolver, irmãos. Não, porque eu vou lá, porque eu vou resolver, porque vai piorar mais ainda. Além de ser uma arrogância, uma prepotência, uma arrogância, não, irmãs. Aonde o eu entra, Deus ele se retira. E ele fala: a mim pertence a vingança. Ó, irai-vos, você tem todo o direito de estar com ira, ter raiva, mas pecar. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Deixa Deus resolver. Olha aqui, olha o que Davi vai falar: julgue o Senhor entre mim e ti. Tá igual lá o Jó, né? Que ele fala: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade, honestidade. E Deus pesa na balança. Deus pesa. Tem uma balança. Tem uma balança. Tem uma balança. Coitado daquele e daquela que for achado em falta. É igual Abel de Sazar, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Passou de ti o teu reino. Naquele mesmo dia que ele morreu. E aqui, irmãs, ó, como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. O provérbio aqui que fala, né? Provérbio dos antigos. Dos ímpios, irmãs, dos ímpios só sai coisa má. A Bíblia diz em Provérbios que as misericórdias dos ímpios são cruéis. Primeiro que o ímpio não tem misericórdia de ninguém. Ele só tem misericórdia dele mesmo. Se ele fizer um algo, ele vai pensar no que ele vai obter de lucro, de louros lá na frente. Ele não faz nada na sinceridade do coração. E esse texto ele fala se aplicando à vida dos animais, né? Que as misericórdias dos ímpios são cruéis. A forma como eles tratam os animais, né? Que o homem justo ele olha pela vida dos animais, mas as misericórdias dos ímpios elas são cruéis. E o ímpio não tem misericórdia, irmãs. Ele faz, ele até tenta aqui te beneficiar alguma coisa, mas já olha lá na frente.
Mas olha aqui, ó, ele fala, dos ímpios procede a impiedade. O que você vai esperar com o ímpio? Que sociedade tem a luz com as trevas? Que negócio é esse que você está querendo fazer com gente ímpia? Você está arrumando problema para você mesma. Do ímpio só procede impiedade, a palavra está falando. A quem, pois, sai o rei de Israel, a quem persegues a um cão morto ou uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz. Olha que coisa linda. O Senhor será o juiz e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar, e Saul todas essas palavras disse: És tu a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Que vergonha, né? Ó. E disse a Davi: mais justo és do que eu. Integridade, irmãs. Retidão, integridade, caráter. Ó. Pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em suas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, mas o próprio inimigo de Davi, tendo a clareza, certeza que ele iria reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Olha, ele tinha ali certeza já. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de ti, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram do lugar forte. Eu quero falar aqui duas coisas e quero encerrar esse vídeo. Primeira, Deus entregou o inimigo nas mãos de Davi para... Aquilo ali era um teste. Aquilo ali era um teste. E Davi ali entendeu. Existem situações que Deus coloca assim, o inimigo, você tem todas as provas. Você tem, né? Tudo ali para tomar as suas atitudes, para ter seus procedimentos. Você tem ali todas as provas cabíveis para tomar as atitudes. Mas aí, irmãs, para entregar o inimigo, dar cabo ali, resolver no seu jeito, da sua forma, aquela situação. Mas você não age. Irmã Raquel, você não age. Você fala assim, Senhor, tá aí. Foi assim que Davi fez com Saul. Eu não vou tomar partido nisso. Mas uma coisa linda é quando você não toma partido. Deixa que Deus vai resolver. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai realizar. Eu já tive casos no passado que você olha, você observa e vê todas as provas ali. Você não toma partido, você... Mas a pessoa se atrapalha toda. A pessoa vai se atrapalhando. É um abismo chamando outro abismo. Como o abismo chamou outro abismo na vida de Saul. No final, ele mesmo se matou com a própria espada, irmãs. A perturbação era tão grande na vida desse homem. Foi consultar uma pitonisa lá em Endor, mas foi um processo lento e gradual. Porque a queda não é assim de um dia para o outro, não, irmãs. E Davi ali fugindo. E Davi ali sendo forjado, trabalhado. Por quê, Raquel? Porque
Davi, quando ele estivesse na posição de reinado, ele teria que entender muito da personalidade humana, até para ele não ser enganado, irmãs. Ele precisava entender um pouco do material e muito do material humano para ele não ser enganado, trapaceado, ludibriado, passado para trás, entender as astúcias. Teve um caso lá que Davi já era rei e teve uma mulher lá, agora eu não me lembro direito a história, teve uma mulher lá que foi falar com Davi, foi fulano que te mandou aquilo. Olha, irmãs, olha que evolução de discernimento dos espíritos das pessoas. Agora eu não me lembro a passagem, irmãs, mas tem um caso lá que Davi, ele tá lá, aí vê uma mulher mandada por não sei quem lá, irmãs, não sei se foi por Joabe, foi uma situação assim. E a mulher chega contando uma história e Davi já pegou no ar, peraí, quem foi que te mandou aqui? A si mesmo, irmãs. Mas tudo isso foi o quê? Bagagem que ele aprendeu nesse deserto, nessa situação. Então ele já sabia muito, das personalidades. E não mudou muito não, viu, irmãs? É porque hoje tem nome, né? Hoje tem narcisistas, sociopatas, psicopatas, pessoas manipuladoras, tudo isso, né? Então, irmãs, Davi aqui, ele falou, eu não vou tomar partido, Deus vai resolver isso aí. E ele se atrapalhou, ele foi se atrapalhando. Mas tem algo lindo aqui que eu quero fechar, segundo tópico para encerrar esse vídeo. O segundo tópico aqui, para encerrar esse vídeo aqui, o segundo tópico é: Saul vai fazer um pedido ali para Davi. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. O que ele estava dizendo é que mesmo que ele não tivesse em vida, que Davi usasse de benevolência para com os seus, descendência, sua linhagem, que Davi fosse benevolente, que Davi usasse de benevolência e de misericórdia. Um grande exemplo disso foi Mefibosete, que era um parente distante lá de Saul, e Davi honrou Mefibosete, mandou buscar. Teve um lá que ficou falando mal, inclusive de Mefibosete, mas ele não deu nem ouvido. Mandou buscar para honrar aqui, com a linhagem. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãs, e falar aqui algo muito sério para você que chegou aqui no final. 33 minutos. Eu quero aqui falar algo que não tem nada a ver com essa mensagem aqui. Tem tudo a ver e tem tudo e não tem tudo. Vocês vão entender. Davi, ele pediu ajuda. Aliás, Saul fez lá um juramento com Davi para cuidar da linhagem, honrar, jurar, né? Foi um juramento para não desarraigar a sua semente, usar de benevolência para com a sua semente. No entanto, eu quero aqui fechar esse ponto e abrir um leque aqui, que Deus ministrou aqui no meu coração, e isso é de muita importância. Você que está aqui, não tem nada a ver com essa mensagem, viu, irmãos? Você que está aqui nesse vídeo, chegou aqui até agora, tem ou não tem a ver? Você que fez muito mal a uma pessoa. Você que não honrou aquela pessoa como você deveria ter honrado. Tá? Existem leis e princípios espirituais que são muito sérios.
existem situações no plano espiritual, irmãs, que a nossa capacidade humana, ela não alcança, porque ela é muito limitada. Mas isso daqui, irmãs, existe algo aqui embutido, e eu quero aqui dizer para você, se você fez muito mal a uma pessoa, se você causou mal a uma pessoa, se você lesou pessoas, se você fez algo de ruim com uma pessoa, e essa pessoa já não está mais viva para você se retratar com aquela pessoa, aquilo fica, viu? Fica lá. Porém, mas Raquel, tem um jeito de eu consertar isso? A pessoa já faleceu, tem. Tem um jeito de reparar essa situação. Como que eu posso reparar, irmã Raquel, algo que eu cometi com uma pessoa de mal, de ruim? Como que eu posso corrigir, visto que a pessoa já não está mais em vida? Você pode procurar alguém da linhagem dessa pessoa, um parente, qualquer parente, ir lá e ter uma atitude de bondade, de misericórdia com aquela pessoa. Irmã Raquel, fazer uma benevolência. Tem coisas que são tão graves que nem é bom você falar, né, para com essa pessoa, essa descendência, essa pessoa. Ah, porque eu fiz. Não, tem coisas que nem carece. Nem. Senão você vai criar ali. Mas Deus vai lhe dar uma forma de você ser uma bênção, favorecer aquela pessoa em algo, abençoar aquela pessoa. De alguma forma. E ali no mundo espiritual você vai fazer uma oração com Deus. Senhor, eu cometi isso, eu preciso de alguma forma reparar esse erro e eu quero abençoar fulano, fulana, que é descendência, que é fruto, que é da linhagem, que é da família dessa pessoa. Você vai lá e tem uma atitude de bondade, uma boa ação. Eu não sei nem se você acredita ou não, irmãs, mas isso são princípios, leis. Às vezes existem coisas, né, que não vai para frente na nossa vida porque às vezes é necessário fazer uma reparação lá atrás. Uma retratação, uma reparação. E aqui Davi, ele fez um juramento, ele cumpriu. Então, irmãs, eu disse que não tinha assim muito a ver, mas eu creio que Deus me deu essa palavra aqui que não é à toa e não é em vão, viu? Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração e eu quero orar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aí o teu povo, a tua igreja. Ó Pai, eu oro nesse momento, nesta hora, abençoa a vida, Senhor, dessa irmã, desse irmão, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que haja poder, Pai, a boa mão do Senhor sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Vai de encontro, Senhor, e vai trabalhando, vai movendo. Senhor, não permita que teu filho e a tua filha venha fazer justiça com as próprias mãos, mas que venha esperar o tempo do Senhor, Pai, sobre essa vida, sobre essa pessoa, Pai. No nome de Jesus, e eu peço e eu clamo ao Senhor. Vai de encontro, meu Pai, e toma a frente, dê paciência para aguardar e esperar, porque o Senhor é fiel e o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Põe um amém aqui embaixo. Paz do Senhor.